Ele descobriu um segredo chocante sobre seu passado. O que afasta o coração dela? Rafael nunca imaginou que a chuva torrencial daquela tarde traria consigo um turbilhão de emoções. Ele estava em casa, cercado por caixas e objetos que pertenceram à sua avó, que falecera uma semana antes. O cheiro de naftalina e madeira velha pairava no ar, enquanto suas mãos reviravam lembranças, fotografias amareladas, bilhetes de amor e utensílios de uma vida que agora lhe parecia tão distante. Mas foi entre o amontoado de coisas que ele encontrou um envelope envelhecido, uma tesourada do destino. O papel, quase como que gritando por atenção, tinha o seu nome escrito em uma caligrafia elegante e conhecida. Os olhos de Rafael brilharam. É da vovó, pensou, enquanto seu coração acelerava. Com as mãos trêmulas, ele rasgou o envelope e, ao ler as primeiras linhas, uma onda de choque percorreu seu corpo. O que deveria ser uma carta de carinho continha revelações que eram como um soco no estômago. Segredos sobre sua família que nunca imaginou existir. Ele leu sobre um amor proibido, um passado envolto em mistério e até uma possível conexão com um homem que deveria ser um estranho. As lágrimas brotaram. Como assim alguém poderia esconder tantas verdades? O que mais ele não sabia? A inquietação tomou conta de sua mente e, nesse clima de desespero, lembrou-se de Clara, sua professora favorita. Clara sempre foi a luz em dias sombrios, e Rafael se sentia confortável quando estava com ela. Mas ele sabia que essa nova realidade poderia afastá-la, e a ideia de perdê-la era insuportável. Enquanto Rafael tentava compreender a nova atmosfera de sua vida, o medo sussurrava. Seria esse segredo uma ameaça ao que tinha com Clara? Quando eles se encontraram naquela noite, algo mudara. Clara estava distante. Os olhos dela pareciam perder o brilho que antes iluminava seu rosto. Ela puxou conversa, mas a tensão era palpável. O que aconteceria se ela soubesse? Rafael hesitou em compartilhar sua descoberta. O nó na garganta piorava. Ainda somos nós, ele achava, mas a sombra do segredo começava a erguê-lo. O dia seguinte veio carregado de determinação. Rafael decidiu investigar mais a fundo. Cada livro empoeirado, cada velho diário da avó se tornava uma pista. E quanto mais se aprofundava, mais tensões surgiam, especialmente ao lembrar do seu pai. O homem que sempre lhe falou sobre honra e família, mas que agora parecia esconder suas próprias sombras. Não era só o passado de sua avó que ele desenterraria, mas uma tempestade familiar que ninguém queria enfrentar. Ninguém estava realmente a salvo. O próprio pai de Rafael poderia ser o campus da batalha que ele nunca quis entrar. À medida que as peças se juntavam, a urgência aumentava. A verdade se escondia sobre sussurros, nas conversas negligenciadas. E Rafael sabia que ele precisava decidir. Enfrentar seu passado, mesmo que isso significasse perder tudo o que amava, ou permanecer na confortável mentira que moldou sua vida até então. A pressão subia e a busca pela verdade poderia fazer tudo desmoronar. Ninguém se preparava para o que viria a seguir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Rafael sentia o peso do segredo em seus ombros. A sombra do que descobrira pairava sobre ele como uma nuvem densa, e a urgência de desvendar aquilo o consumia. A sala, antes um abrigo de memórias, tornara-se um labirinto de perguntas sem resposta. Ele decidiu que não ia mais fugir de sua verdade. Mas a verdade tem um jeito estranho de se misturar à dor. Enquanto investigava, passou as horas folheando diários e cartas, concentrando-se em cada palavra que poderia esclarecer as obscuridades de seu passado. Então, no meio de um velho diário, algo prendeu sua atenção. Uma folha destacada com uma anotação apressada de sua avó. O coração disparou quando leu. Nunca conte a Rafael sobre Lucas. É melhor assim. O que isso significava? Quem era Lucas? A respiração de Rafael ficou ofegante. Um novo nó se formou em sua garganta, e a angústia agora quase se tornava física. Ele se lembrou de Clara. O que ela pensaria sobre tudo isso? Ele precisava da opinião dela e ao mesmo tempo sentia que a revelação poderia arruinar tudo o que tinham construído juntos. Com o dia já se pondo, ele decidiu procurá-la. O caminho até sua casa parecia mais longo do que o habitual. A incerteza o acompanhava a cada passo. A mente de Rafael girava em torno de perguntas. O que Clara sabia? O que ele deveria contar para ela? Quando chegou, encontrou Clara no quintal, observando as estrelas. Os olhos dela brilhavam, mas havia algo neles que parecia distante. Oi, Rafael! Ela disse, forçando um sorriso. Estava pensando em você. Clara, eu preciso falar com você sobre algo muito importante. Ele começou, sentindo o peso da confissão em seus lábios. Mas antes que ele pudesse continuar, um barulho alto cortou a noite. Um vidro quebrando foi ouvido, vindo da casa ao lado. Deixa pra lá, só foi um acidente. Clara tentou desviar a atenção, mas Rafael sentia que a tensão no ar crescia. Ela estava com medo. Ele precisaria ser direto. Clara, você sabe que eu descobri algo sobre a minha família, disse ele, a voz falhando. Os olhos de Clara se arregalaram, um misto de curiosidade e apreensão. Mas antes que ele continuasse, um grito rasgou a noite. Com um sobressalto, eles correram em direção ao som. O que viram a seguir os paralisou. A casa vizinha estava envolta em chamas. Uma pessoa aparecendo às pressas na porta. Meu Deus, é a Dona Helena! Gritou uma vizinha. Rafael reconheceu a mulher. Ela era proprietária da casa e amiga da avó dele. Mas algo estranho aconteceu. Dona Helena estava com um olhar vazio e quando a chamaram, ela não parecia ouvir. Seus olhos eram um caleidoscópio de desespero e confusão. Rafael e Clara corriam agora faltando até o ar, quando de repente, no meio da fumaça, surgiu uma sombra e Rafael sentiu seu coração parar. Era um homem familiar, segurando um papel. Ele se aproximou e quando a fumaça se dissipou, Rafael reconheceu. Era Lucas. Seu rosto estava coberto de cinzas, mas a expressão era de mágoa. Você não devia estar aqui, disse Lucas, a voz tremendo. Desculpe. Rafael estava em choque. Como isso era possível? O homem que parecia ser um estranho agora era parte de uma trama que ele nunca poderia imaginar.
O que ele faria com essa nova peça do quebra-cabeça? E que mais estava escondido na memória da sua avó? Rafael se virou para Clara, a dúvida no olhar dela, refletindo as 1000 perguntas que agora pululavam em sua mente. Qual era a relação de Lucas com sua família? E, acima de tudo, isso poderia destruí-los. E enquanto eles observavam o fogo consumir o que uma vez foi um lar, a incerteza que pairava entre eles era mais perigosa que as chamas. O que mais aquele novo personagem revelaria? A ligação entre passado, presente e futuro se tornava mais complicada a cada segundo. A verdade estava mais próxima, mas Rafael se perguntava se estava preparado para enfrentá-la. O tempo estava se esgotando. Rafael e Clara estavam paralisados, as chamas crepitando enquanto Lucas se aproximava. O coração de Rafael batia forte, a mente confusa. Como ele poderia estar ali, em meio ao caos? O homem que fora um estranho agora trazia a revelar um segredo que mudaria tudo. Eu sou da sua família, Rafael. As palavras saíram de sua boca como uma flecha, atingindo o coração de Rafael com força. Ele sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O que isso significava? Era tudo uma cruel piada? Como assim? O que você quer dizer com isso? Rafael mal conseguiu articular, sua voz saindo como um sussurro no meio do barulho. Clara, ao seu lado, olhava entre os dois, a expressão de confusão estampada em seu rosto. Nós estamos conectados de uma forma que você nunca imaginou, disse Lucas, a voz tensa. Eu sou filho do seu verdadeiro pai. A verdade foi escondida da sua avó para protegê-lo. Tudo isso foi para manter você longe de mim. As palavras de Lucas eram como gélidas lâminas cortando a realidade que Rafael conhecia. Um nó se formou na garganta dele e seu coração afundou no peito. Ele balançou a cabeça, tentando compreender. Seu pai, meu pai, o que você está dizendo? Não pode ser verdade. A dor e a confusão o consumiam. Clara, por outro lado, parecia em choque. Um misto de medo e emoção desenhava-se em seu rosto, como se ela estivesse vendo o mundo desabar ao redor dela. Rafael, isso não pode ser real. Ele está falando besteira. Não estou. Eu fui criado para ficar longe de vocês. Lucas fez uma pausa, e em seu olhar havia uma mistura de desespero e determinação. Eu não sabia que você existia até agora. Até que minha mãe faleceu e eu encontrei um diário dela. Nele estava a verdade sobre você e sua avó. A cena se tornava caótica quando os vizinhos começaram a formar um círculo ao redor da casa em chamas. Algumas pessoas murmuravam, outras gritavam, sem entender o que estava acontecendo. Rafael sentia o olhar deles pesando sobre ele, cada sussurro como um golpe. Ele não se sentia apenas exposto, sentia-se frágil. Rafael, escute! Lucas continuou. A sua avó me manteve fora da sua vida por razões que nunca conhecerei. Mas agora você está em perigo. As pessoas que sabiam da verdade estão perto e matarão quem for necessário para manter esses segredos enterrados. As chamas continuavam a dançar ferozmente, mas a verdadeira tempestade estava dentro do coração de Rafael. O que fazer? O que isso significava para Clara e para a relação que estavam criando? Era uma rede de mentiras e ele estava no centro. Clara, Mas as palavras não saíram. A angústia em seu peito o impediu.
O olhar dela era de incredulidade, quase uma súplica para que ele dissesse que tudo isso era uma mentira. Mas Rafael sabia que não era. Num movimento abrupto, Lucas apontou para a casa em chamas. Precisamos sair daqui! Eles vão vir atrás de nós! O pânico em sua voz era real. Rafael sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. Enquanto as chamas devoravam a casa de Dona Helena, uma nova realidade se formava na mente de Rafael. Ele tinha que decidir: acreditar em Lucas e explorar essa nova verdade, que poderia transformar tudo o que ele sabia, ou permanecer na escuridão da mentira, arriscando perder Clara e toda a vida que conhecia. Rafael! Clara sussurrou, a voz balançando entre medo e esperança. Ele olhou em seus olhos, viu a dúvida e o medo. O futuro que pareciam construir estava perigosamente na corda bamba. E ele tinha que agir antes que o fogo não fosse o único a consumir suas vidas. O que mais ele perderia? A verdade talvez fosse mais devastadora do que qualquer chama. Rafael e Clara estavam paralisados, as chamas dançando em meio ao caos enquanto Lucas se aproximava. O coração de Rafael batia forte, a mente confusa. Você não devia estar aqui. As palavras de Lucas ecoavam na cabeça de Rafael. Quem é você? Clara perguntou, a voz trêmula. A tensão no ar é palpável. Lucas hesitou, um olhar intenso fixado em Rafael. Eu sou seu irmão, disse Lucas, as palavras cortando o silêncio como uma faca. O mundo pareceu parar. Rafael sentiu a respiração falhar, a realidade ao seu redor se desmoronando. O que significava? Não pode ser verdade, Clara gritou, seus olhos refletindo a incredulidade. Como você pode? É verdade, Clara, Lucas respondeu, desesperado. A sua avó nunca quis que você soubesse. A verdade foi enterrada para nos proteger. Ou para proteger você. Ele olhou para Rafael fervendo de emoção. Fui afastado porque meu pai se envolveu em algo que não deveria. Algo perigoso. Os vizinhos se aglomeravam, a curiosidade transformando-se em murmúrios nervosos. Rafael sentiu a pressão aumentar. Meu pai, o que ele escondeu? Ele estava envolvido com pessoas que não deviam, que queriam o poder de sua família. Por isso a sua avó decidiu manter a verdade longe de você, explicou Lucas, apressado. E agora, eles estão de volta. Eu vi! Precisamos nos proteger. A ideia de ter um irmão, de uma conexão que nunca conhecera, fez Rafael se sentir tonto. Mas antes que pudesse processar a novidade, o som de sirenes pulou no ar, iluminando a noite com luzes brilhantes. Rafael, precisamos sair daqui agora! Lucas gritou, puxando pelo braço. Eles podem vir a qualquer momento! Rafael tentava lidar com suas emoções. E Clara? O que fazemos com Clara? A expressão de Clara era uma mistura de medo e confusão. Ela estava começando a compreender a gravidade da situação. Ela deve saber a verdade também, Lucas disse, tensão na voz. Mas Rafael hesitou. Ele não queria colocar Clara mais perto desse perigo. Aquelas palavras pairavam no ar como um peso. Ele não sabia em quem confiar, e a vida de todos parecia estar em jogo. Rafael olhou para Clara, que tinha os olhos cheios de lágrimas. A boca aberta em uma mistura de dor e surpresa. Rafael, por favor, me diga que isso não é verdade. Clara soltou, a voz tremendo enquanto uma nova onda de emoções a invadia. Rafael queria confortá-la, mas a verdade era tumultuada e complexa. Antes que ele pudesse falar, Lucas agarrou o braço de Rafael novamente. Precisamos ir agora! Diante do calor das chamas, Rafael viu um reflexo de esperança em meio ao desespero. Ele tinha que escolher
Ficar e proteger Clara ou seguir Lucas e se expor à verdade aterradora que o aguardava? Um segundo parecia uma eternidade. E foi nesse instante que outra explosão ecoou, fazendo todos se afastarem. Uma porta se abriu e do meio da fumaça uma figura familiar apareceu. Era seu pai, com um olhar de desespero. Rafael, você tem que me ouvir! Não se envolva com ele! A expressão em seu rosto dizia tudo. Havia um amor profundo, mas também um sofrimento imenso. Rafael estava dividido. O homem que sempre admirou agora se tornava uma figura ameaçadora. Pai, o que está acontecendo aqui? Você não sabe o que está por trás de tudo isso. Eles estão te manipulando. O olhar de seu pai era um misto de medo e urgência. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés. As chamas atrás deles aumentavam, iluminando a cena com tons avermelhados. Segredos estavam sendo revelados e a confiança que ele tinha em seus relacionamentos escorregava como areia entre seus dedos. Ele sentia um nó se formar na garganta, o produto de uma verdade que o desafiava a cada minuto. Rafael! Clara chamou, sua voz um pedido, palavra que carregava esperança e medo. Ele olhou entre Lucas e seu pai, sentindo-se preso em uma escolha que poderia mudar tudo. As palavras estavam no ar, pairando sobre eles como um destino inevitável. Qual seria o preço da verdade? Como ele poderia lidar com essa nova realidade? Rafael olhou para as chamas, a fumaça avançando como um monstro faminto. Ele sabia que o tempo estava se esgotando e os segredos estavam à beira de serem descobertos. E agora? Ele sussurrou, sentindo que as respostas seriam mais devastadoras do que as chamas à sua volta. A incerteza dominava, e o futuro agora um labirinto escuro e perigoso. Rafael estava em um turbilhão de emoções. O calor das chamas atrás dele iluminava a escuridão da noite. As palavras de Lucas ainda ecoavam em sua mente. Eu sou seu irmão. O mundo parecia ter desmoronado. E Rafael não sabia se sentia raiva, confusão ou até mesmo esperança. Ele olhou para o pai, que parecia uma sombra do homem que sempre admirou. Pai, é verdade! Você sabia disso? A voz de Rafael saiu tremida, misturada com a fumaça que o cercava. Ele queria acreditar que seu pai tinha uma explicação, que havia uma razão para todos aqueles segredos. Rafael, escute! Eu fiz o que pude para proteger você. O olhar de seu pai mal conseguia suportar a tensão. Mas não era assim que deveria ser. Tudo isso pode acabar muito mal. Enquanto isso, Clara estava em pé, paralisada, o rosto marcado pelo medo e a confusão. Ela olhou para Rafael, buscando a resposta que ele também desejava. Rafael, vamos sair agora! Não podemos ficar aqui. Mas as chamas eram um monstro faminto, dançando cada vez mais perto. De repente, um ruído ensurdecedor cortou a noite. Uma explosão. A energia de um pequeno transformador próximo e um clarão fez a todos se encolherem. Mas ao invés de ficar em choque, Lucas se voltou rapidamente, apontando para a direção da explosão. Eles estão chegando! Temos que ir agora! O que você quer dizer com eles? Rafael perguntou, a adrenalina subindo. Assim que a fumaça começou a se dissipar, uma figura se destacou entre as sombras. Era uma mulher.
Sua expressão intensa, carregando uma caixa de metal. Algo no jeito que ela se movia fez o sangue de Rafael gelar. Você não entende, Rafael! Ela gritou, a voz ecoando sobre o caos. Lucas tem que saber a verdade! Rafael piscou, confuso. Como você sabe? Que isso? Quem é você? Sou quem você menos espera. Ela se aproximou, o olhar fixo em Lucas. E então, disparou. Lucas, você precisa parar de fugir da sua verdadeira herança. Não é apenas sobre sua mãe. É muito maior. O que você busca está mais perto do que imagina. Clara, então, tomada pela emoção, interveio. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? A mulher olhou para Clara, depois para Rafael, com um brilho nos olhos. A história gira. Cada nova informação era como um golpe. A mulher decidiu que era hora de se fazer ouvir. A caixa que eu trouxe contém tudo. Os documentos, as verdades, tudo o que precisa saber. E vocês não têm muito tempo. Eles estão vindo. E como para validar suas palavras, sirenes começaram a ecoar mais próximas, fazendo a pressão subir. Rafael olhou para Lucas, que parecia prestes a desmoronar sob o peso da verdade. O caos estava se aproximando e eles não tinham certeza de quem eram ou o que estavam enfrentando. Você realmente é meu irmão? Rafael perguntou, desejando a resposta mais do que nunca. Lucas balançou a cabeça, dividido entre a dor e a necessidade de proteger Rafael. Não importa o que você pense, Rafael, nós estamos juntos nisso! Lucas gritou, a determinação em seus olhos se misturando ao desespero. Mas Rafael não tinha certeza. Poderia confiar em alguém que acabara de conhecer, mesmo que fosse sua própria carne? Então a mulher avançou mais uma vez, quebrando o silêncio. A única maneira de entender tudo isso é abrir a caixa. Não deixem que o passado os engula. Precisamos agir. O futuro de vocês depende disso. Com o som de rosnados distantes, Rafael sentiu a urgência no ar. Sua vida mudando em um piscar de olhos. A verdade precisava ser revelada, mas a que custo? Como poderiam confiar uns nos outros quando o mundo ao redor estava prestes a ruir? O destino estava à porta, e eles eram as chaves em um jogo que ainda não entendiam. Precisamos decidir agora! Lucas insistiu, enquanto as sirenes se aproximavam e o calor do fogo se intensificava. A caixa de metal brilhará sob a luz das chamas, e Rafael se perguntava se estava preparado para tudo o que a verdade traria. O que mais estaria escondido? E o que aconteceria se tudo se desmoronasse? O ar estava espesso de tensão e mistério. O próximo passo poderia definir não apenas quem eles eram, mas quem ainda poderiam se tornar. Rafael sentiu o peso das chamas e das palavras que ecoavam em sua mente. A caixa de metal brilhava sob a luz alaranjada, um símbolo do que estava para ser revelado. A única maneira de entender tudo isso é abrir a caixa. Palavras da mulher ressoavam. Ele olhou para Lucas, um irmão que acabara de conhecer, e para seu pai, que sempre foi seu pilar. A tensão no ar era palpável. Vamos! Lucas insistiu, puxando Rafael. Mas ainda assim ele hesitou. Os sirenes se aproximavam cada vez mais e o medo pulsava nas veias de todos. Clara estava ao lado. A aura de agonia e confusão a envolvia. Rafael notou que ela segurava a mão dela como se fosse uma âncora. Rafael, esta é a nossa chance. A verdade pode nos salvar. Lucas, com um olhar intenso, se aproximou ainda mais.
Mas antes que ele pudesse abrir a caixa, a mulher gritou por cima do tumulto: "Parem! Olhem!" Rafael virou-se, os olhos arregalados. Do meio da fumaça, uma figura se destacou. Era a mãe de Lucas, mas não era a mulher que ele se lembrava. O rosto dela estava marcado e a expressão cheia de dor. "Lucas, eu tentei te proteger." Sua voz era um sopro, mas carregava uma força irresistível. "Você não deveria estar aqui!" Lucas gritou, as palavras saindo como um grito agudo. A mulher ignorou seu protesto, avançando, e Rafael ficou em choque. Aquela mulher era um mistério, mas ali, em meio ao fogo, ela era uma certeza. "Você precisa saber a verdade, Lucas. Não é só sobre a sua avó, é sobre o que aconteceu com seu pai." A revelação voou no ar como uma flecha, atingindo Rafael em cheio. Ele olhou para o irmão com a mente em um turbilhão. O que isso significava? O que estava em jogo? "Eu não sou seu pai, Lucas. Eu não sou o homem que você pensa que eu sou." A mulher chorava e o impacto das palavras ecoaram como um trovão. O mundo de Rafael virou de cabeça para baixo. Todas as verdades que ele conhecia estavam agora sendo questionadas. Rafael se virou para seu pai, buscando a explicação. "O que ela quer dizer com isso? O que está acontecendo de verdade?" Os olhos de seu pai estavam cheios de um desespero que Rafael nunca tinha visto antes. "Rafael, escuta! Sua mãe, ela não está morta." A voz do pai era baixa, como se cada palavra tivesse um peso insuportável. Ela fez um acordo para nos proteger. Era a única forma." As chamas pareciam ficar mais altas, como se estivessem ouvindo aquela confissão. Clara se encolheu, pressionando a mão de Rafael, e ele sentiu o açoite da verdade ressoando em seu coração. "Você está dizendo que minha mãe está viva?" Ele mal conseguia articular, a incredulidade tingindo suas palavras. "Sim, e há pessoas perigosas atrás dela. Elas têm os segredos, e a sua avó fez o que pôde para nos manter seguros." O som de sirenes se intensificava, cortando a noite como um gume afiado. Rafael ficou paralisado. O tempo estava se esgotando. "Precisamos ir agora!" Lucas chorou, mas Rafael ainda estava preso na torrente de emoções. Ele queria acreditar que tudo aquilo era uma loucura, uma ilusão em meio ao caos. Mas a mulher diante dele, tremendo, olhava com um desespero profundo que precisava ser ouvido. "Rafael, sua mãe não é a única que está em perigo. Você também está." "Quem são essas pessoas? O que mais você está escondendo?" A urgência da pergunta queimava em seu peito, como as chamas atrás deles. Ele estava cercado por segredos, sua identidade dividida como os ecos do fogo. "Eu sou a chave para tudo isso. E o que você descobrirá vai mudar a sua vida para sempre." A mulher olhou diretamente nos olhos de Rafael, e ele sentiu o peso das palavras. "Se você não agir agora, será tarde demais." Uma nova onda de sirene soou, bem mais próxima, as chamas dançando. Atrás deles, iluminava os rostos infiltrados de indignação e confusão. E foi nesse momento, entre a fumaça e o fogo, que uma explosão sacudiu o chão. Um pedaço de uma parede caiu sobre a cena, separando Rafael e Clara de seus aliados. Rafael olhou para os destroços, o coração acelerando com a incerteza. E não sabia se deveria seguir Lucas e a mulher ou correr em direção a Clara, que estava gritando seu nome.
Tudo parecia estar desmoronando. E a única coisa que podia fazer era decidir. O efeito dessa decisão seria devastador. E o verdadeiro significado daquela caixa brilhante, algo que ele não estava preparado para descobrir. O futuro estava em jogo e Rafael precisava saber: seria a verdade um caminho de redenção ou apenas o início de uma nova e brutal batalha? Rafael sentiu o peso das chamas e das palavras que ecoavam em sua mente. A caixa de metal brilhava sob a luz alaranjada, um símbolo do que estava para ser revelado. A única maneira de entender tudo isso é abrir a caixa. As palavras da mulher ressoavam. Ele olhou para Lucas, um irmão que acabara de conhecer, e para seu pai, que sempre foi seu pilar. A tensão no ar era palpável. "Vamos!" Lucas insistiu, puxando Rafael. Mas ele hesitou. Os sirenes se aproximavam cada vez mais e o melan pulsava nas veias de todos. Clara estava ao lado, segurando sua mão como se fosse uma âncora. Rafael olhou para ela e por um segundo... O mundo parou! Rafael, esta é a nossa chance. A verdade pode nos salvar. Lucas, com um olhar intenso, se aproximou ainda mais. Mas antes que pudesse abrir a caixa, a mulher gritou, cortando o caos. "Parem! Olhem!" Rafael virou-se. Do meio da fumaça, uma figura se destacou. Seu coração despencou. Era a mãe de Lucas. O rosto dela estava marcado e a expressão cheia de dor. "Lucas, eu tentei te proteger. Sua voz era um sopro, mas hoje carregava uma força irresistível. Você não deveria estar aqui!" Lucas gritou. A mulher ignorou, avançando, e Rafael ficou em choque. Aquela mulher era um mistério, mas ali, em meio ao fogo, ela era uma certeza. Você precisa saber a verdade, Lucas. Não é só sobre a sua avó. É sobre o que aconteceu com seu pai. A revelação voou como uma flecha, atingindo Rafael em cheio. Ele olhou para Lucas, que parecia prestes a desmoronar sob a confusão. "Eu não sou seu pai, Lucas. Eu não sou o homem que você pensa que eu sou." A mulher chorava, e a gravidade das palavras ecoou como um trovão. O mundo de Rafael virou de cabeça para baixo. Todas as verdades que conhecia estavam sendo questionadas. Rafael se virou para o pai, buscando a explicação. O que ela quer dizer com isso? O que está acontecendo de verdade? O olhar de seu pai estava cheio de um desespero que Rafael nunca tinha visto antes. "Rafael, escuta! Sua mãe, ela não está morta!" A voz do pai era baixa, cada palavra um golpe em sua realidade. Ela fez um acordo. Para nos proteger, era a única forma. As chamas pareciam ficar mais altas, dançando atrás deles. Clara se encolheu, pressionando a mão de Rafael, e ele sentiu o açoite da verdade ressoando em seu coração. "Você está dizendo que minha mãe está viva?" Ele mal conseguia articular, a incredulidade tingindo suas palavras. "Sim, e há pessoas perigosas atrás dela. Elas têm os segredos e a sua avó fez o que pôde para nos manter seguros." O som de sirenes se intensificava, cortando a noite como um gume afiado. Rafael estava paralisado. O tempo estava se esgotando. "Precisamos ir agora!" Lucas chorou, mas Rafael ainda estava preso na torrente de emoções. Ele queria acreditar que tudo aquilo era uma loucura, uma ilusão em meio ao caos.
Mas a mulher diante dele, tremendo, olhava com um desespero profundo que precisava ser ouvido. Rafael, sua mãe não é a única que está em perigo. Você também está. Quem são essas pessoas? O que mais você está escondendo? A urgência da pergunta queimava em seu peito. Estava cercado por segredos. Sua identidade dividida como os ecos do fogo. Eu sou a chave para tudo isso, e o que você descobrirá vai mudar a sua vida para sempre! A mulher olhou diretamente nos olhos de Rafael, e ele sentiu o peso das palavras. Se você não agir agora, será tarde demais. Uma nova onda de sirenes. Sou bem mais próxima. As chamas, dançando atrás deles, iluminavam os rostos de indignação e confusão. E foi nesse momento que uma explosão sacudiu o chão. Um pedaço de parede caiu sobre a cena, separando Rafael e Clara de seus aliados. As coisas estavam fora de controle. Rafael olhou para os destroços, o coração acelerando com a incerteza. Ele não sabia se deveria seguir Lucas e a mulher, ou correr em direção a Clara, que estava gritando seu nome, desesperada. A gritaria ao redor se misturava com o barulho do fogo, e Rafael viu 2 outros homens surgirem, saindo da fumaça. Eram figuras familiares. Seu pai e uma outra pessoa, um desconhecido. O que eles estavam fazendo ali? Rafael, agora não! Venham comigo! O olhar exasperado do pai pedia por cooperação, mas a presença do estranho fez Rafael hesitar. Ele se lembrou das palavras da mulher. O que você descobrirá vai mudar a sua vida para sempre. Antes de pudesse escolher, tudo aconteceu rápido demais. O pai de Rafael deu um passo à frente e, com um gesto brusco, atacou o desconhecido com um soco. Cada movimento carregando a urgência da situação. O homem, que parecia calmo, sorriu com uma frieza perturbadora. E um movimento rápido puxou uma arma. Não, pai! Rafael gritou. Mas já era tarde. O disparo ressoou como um trovão no ar. E o som da bala ecoou por cima do grito do fogo e das sirenes. Clara, paralisada de medo, olhou direto para Rafael. Os olhos cheios de pânico. A cena estava prestes a tomar um rumo que ninguém poderia prever. O corpo do desconhecido caiu. E quando Rafael olhou para seu pai, o que viu fez parar o coração. Nos olhos dele havia uma mistura de desespero e alívio. Guardamos você longe demais, filho. Agora precisamos agir rápido. Eles não vão parar até que não reste nada de nós. Mas Rafael não conseguia entender. Aquela situação, aquele momento, tudo parecia um pesadelo. A verdade estava mais próxima, mas quem poderia confiar? O que realmente estava acontecendo? Um novo tipo de terror se instalou. E ao fundo, uma nova figura emergia da fumaça. Era sua mãe, com os braços abertos, pronta para a revelação. E assim, a noite continuava a queimar, enquanto Rafael se perguntava que mais estava prestes a ser descoberto. E mais importante, quem eram realmente as pessoas que ele acreditou conhecer? Rafael sentia seu coração acelerar enquanto olhava para sua mãe, a mulher que imaginara perdida. A confusão de sentimentos o invadiu como um tsunami. Mãe? A voz saiu quase num sussurro. A cena estava tensa demais, o calor das chamas refletindo a intensidade do momento. Ela o encarou, os olhos cheios de lágrimas. Rafael, eu nunca quis que você soubesse assim neste caos.
Sua expressão parecia uma mistura de dor e alívio. Clara, ao lado dele, ainda estava em choque, a mão tremendo na de Rafael. Mas você está viva? Ele mal conseguiu formular a pergunta, o Nona, garganta dificultando a fala. Como isso é possível? Eu tinha que me esconder. Douglas, seu pai, fez um pacto. A segurança de todos estava em risco. Ela olhou em volta, a fumaça dançando ao redor deles. Mas não há tempo para isso agora. Você precisa confiar em mim. E naquele instante, outro barulho ecoou, mais alto do que o restante. Era como um trovão, mas Rafael sabia que não era apenas a explosão da casa ao lado. O chão tremeu sob seus pés e um sino inconfundível soou. Ele se virou, olhos arregalados. O que agora se aproximava da escuridão era uma van preta, com a pintura opaca e as janelas escuras. Algo não parecia certo. Eles estão aqui, Lucas murmurou, ao fundo, abruptamente pálido. O rosto de seu pai ficou igual a uma máscara, uma sombra de uma expressão já familiar há anos. Nós precisamos sair, agora! Mas antes que eles pudessem se mover, a porta da van se abriu abruptamente, revelando uma figura alta, moldada em sombras. Um homem vestido de preto, com uma expressão fria e decidida, saltou. Tempo esgotado. Sua voz ressoou como um aviso mortal. Rafael sentiu todos os instintos de sobrevivência se ativarem. Quem é você? Gritou, misturando medo e fúria. O homem ignorou a pergunta, focando em Lucas. Você não deveria estar aqui, disse, em um tom que parecia repleto de desprezo. A tensão no ar aumentava a cada segundo, como se o próprio fogo estivesse esperando pelo clímax. Não! Gritou a mulher, cuja presença causara confusão. Ela se posicionou à frente de Lucas, com a determinação de uma leoa defendendo seu filhote. Você não vai levá-lo! Foi quando tudo aconteceu. O homem puxou uma arma. Rafael ficou em estado de choque. O olhar de Lucas se arregalou e, ao mesmo tempo, um grito ecoou. Era Clara! Cuidado! Mas não foi ela. Em um movimento rápido e inesperado, a mulher se virou, empurrando Lucas para o lado. O tiro disparou. O impacto foi um instante congelado no tempo. Rafael viu a mulher cair. Uma expressão de dor e determinação em seu rosto, enquanto o peso da cena se instalava como uma pedra no peito dele. Não! Gritou Rafael, e a cena parecia desmoronar. Ele se lançou em direção a ela, mas Lucas o segurou, seu grito de desespero ecoando sob o fogo. Precisamos ir, now! Mas tudo o que ele sentia, toda a urgência do momento, se transformou em um mar de confusão e dor. Ele olhou para seu pai, que parecia igualmente chocado e perdido. A verdade estava se esfacelando diante de seus olhos, e a noção de quem eram realmente começava a se desvanecer. E então, no silêncio tenso que se seguiu, uma lembrança cortante preenchia a mente de Rafael. A mulher na frente dele, caída e sangrando, tinha revelado mais do que ele imaginava. Existiam laços, histórias não contadas, revelações. O que realmente havia acontecido com sua mãe? E mais importante, por que essa mulher estava disposta a se sacrificar? Os olhos do homem vestido de preto se estreitaram em um misto de frustração e convicção. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. E é por isso que precisam de mim. Enquanto as chamas e a fumaça o cercavam, Rafael ficou paralisado. O que mais estava oculto? O que mais ele não sabia sobre sua família,
sobre quem ele realmente era. A incerteza pulsava e o futuro estava mais obscuro do que nunca. Ele sabia que precisaria decidir, mas perguntar-se como e para onde ir agora estava além de sua capacidade. A noite estava apenas começando e os segredos mais profundos estavam apenas começando a se revelar. Rafael sentiu seu coração acelerar enquanto olhava para sua mãe, a mulher que imaginara perdida. O misto de dor, raiva e alívio girava dentro dele como uma tempestade. Mãe? A voz quase falhou. A cena estava tensa e a fumaça dançava ao seu redor como um presságio sombrio. Clara, ao seu lado, ainda paralisada, segurava sua mão como se fosse a última âncora em um mar revolto. Rafael, eu nunca quis que você soubesse assim neste caos, disse a mulher, com lágrimas nos olhos. Ela estava ofegante e o calor do incêndio parecia intensificar sua presença. Tive que me esconder. O seu pai fez um pacto. A segurança de todos estava em risco. Essas últimas palavras eram como um eco de um tempo em que Rafael mal sabia como tudo funcionava. Mas você está viva! Como isso é possível? Um nó na garganta de Rafael se apertou. O mundo estava desmoronando e ele se sentia perdido entre verdades que eram ocultadas. Eu tinha que desaparecer, mas não há tempo para isso agora. Você precisa confiar em mim. Uma sirene uivou ao fundo. O caos estava se formando como uma tempestade prestes a estourar. Rafael olhou para Lucas, um irmão que acabara de conhecer, preso entre a razão e as emoções que o inundavam. Eu não entendo nada! Este lugar está pegando fogo! Era a bênção da chuva trazendo alívio. O chão tremeu sob seus pés quando uma van preta surgiu da escuridão, com janelas escuras e um silencioso ar de ameaça. Eles estão aqui! Murmurou Lucas. A palidez no rosto dele era o indicativo de que tudo estava prestes a mudar. Antes que Rafael pudesse reagir, a porta da van abriu, revelando uma figura imponente vestida de preto. O homem, com uma expressão fria e decidida, deu um passo à frente. Tempo esgotado. Sua voz cortou o ar pesado. Rafael sentiu um frio na barriga. Quem é você? Gritou, a adrenalina pulsando em seu corpo. O homem ignorou a pergunta, focando em Lucas. Você não deveria estar aqui. O desprezo na voz dele fez Rafael sentir nó na adrenalina. No! Gritou a mulher que estava caída. Mas o mais inesperado aconteceu. Em um movimento rápido, a mulher se posicionou à frente de Lucas, como um escudo humano, e o homem disparou sua arma. O tiro ecoou, um instante compartilhado de silêncio e choque. Rafael viu a mulher cair, seu rosto contorcido em dor, e uma expressão de determinação ainda firme. Não! Gritou Rafael, e tudo ao seu redor parecia desmoronar. As chamas crepitavam e o desespero se misturava ao clima de caos. Rafael se lançou em direção a ela, mas Lucas o segurou. Ele sentia a tensão na mão do irmão. Precisamos ir! A hora é agora! Os olhos de Rafael se encheram de lágrimas, enquanto olhava para a mulher, desacordada. Como pôde acontecer isso? A raiva e a tristeza invadiram seu coração. E no meio de tudo isso, o estranho começou a rir. Não era um riso normal, mas algo sombriamente triunfante. Vocês realmente acharam que estavam seguros? Eu sou a chave para tudo isso. Não só para o que começou aqui, mas para um jogo muito maior. O homem falou com uma calma que soava como veneno. Um novo tipo de medo se instalou. Esse jogo que ele mencionou?
cujas peças estavam sendo movidas há muito tempo, agora caíam como dominós diante de seus olhos. E antes que pudesse agir, a mulher se virou, uma figura familiar, sem os ferimentos que antes a marcavam. Era sua mãe, de pé, intacta. Você achou que eu estava morta, mas não! O que você viu foi um truque. A verdade é que eu precisava que você pensasse que eu não existia. As palavras explodiram como uma bomba, e Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que estava acontecendo? O grito de Clara ao fundo ecoou, e uma nova onda de sirene soou mais forte, agora implacável. Rafael olhou entre a mãe e o homem, entre a confusão e o terror. A relação que pensou ter, as verdades que lhe foram ocultadas, tudo estava ruindo. Tudo que ele conhecia era uma farsa, um jogo mortal em que as peças estavam em movimento e ele estava preso no centro. "Rafael!" sussurrou Clara, a voz cheia de dúvida. Ele a olhou os olhos, dela refletindo o mesmo horror que o dele. Ele precisava de respostas, mas agora, com tanta confusão, o que eles realmente sabiam? O tempo estava se esgotando e a verdade, aquela que ele tanto desejou, estava se revelando como a maior arma contra ele. E assim, no caldeirão de sentimentos e incertezas, o que mais estaria escondido na escuridão? Rafael sentia um turbilhão dentro de si. As palavras da mãe ecoavam. "Eu nunca quis que você soubesse assim." Cada frase carregava um peso colossal, e ele olhou para Clara, a confusão nos olhos dela refletindo sua própria dor. "Por que você fez tudo isso?" Sua voz tremia com a carga emocional. As chamas crepitavam atrás deles, criando um cenário apocalíptico que aumenta a urgência da situação. A mulher, de pé e firme, encarou Rafael com um olhar decidido, porque a verdade é perigosa. Havia pessoas atrás de nós e eu tinha que me proteger. Sua segurança sempre foi minha prioridade. E enquanto ela falava, o homem de preto avançou, preenchendo o espaço com uma tensão palpável. "Chega de joguinhos! Vocês não entendem que estão no meio de um jogo que não escolheram? E agora é hora de decidir. Lutam ou fogem?" Rafael prendeu a respiração. A dúvida tomou conta dele. Não era apenas sobre a sua linha de sangue, mas sobre quem ele realmente era. Com um movimento rápido, o homem de preto tirou algo do bolso. Era um dispositivo que emitiu um sinal sonoro, ecoando no ar. "Se não agirem, serão eliminados!" O pânico tomou conta. "Corra!" gritou Lucas, agarrando o braço de Rafael e puxando. Clara seguiu, sem soltar sua mão, mas Rafael hesitou, olhou para sua mãe, buscando uma última explicação. "Não se preocupe com mim, confie no seu instinto!" ela gritou, e aquelas palavras soaram como um comando. Rafael sentiu um nó na garganta, mas não havia mais tempo. A multidão ao redor agora parecia um turbilhão. As sirenes criavam uma sinfonia ensurdecedora e Rafael se lançou adiante, seguindo Lucas e Clara. A fumaça envolvia o cenário, enquanto o calor das chamas o cercava. "Estamos perdidos!" Clara gritou, mas Rafael não podia pensar assim. Precisava acreditar que havia uma saída. Lembrou-se de sua avó, dos segredos que ela guardou e do amor que ela sempre teve por ele. "Vamos, temos que agir rápido!" Apinhados, eles entraram no estacionamento. A van ainda guardava e Lucas rapidamente puxou a porta. "Entrem!" Ele se apressou, mas a tensão crescia atrás deles. Rafael olhou para trás e viu o homem de preto surgindo, um vulto ameaçador. "Vocês não vão escapar!" Ele se adiantou, mas Rafael sentiu uma onda de adrenalina.
Não podemos deixar ele nos pegar! Gritou Rafael. E então, em um impulso quase instintivo, ele empurrou Clara para dentro da van, logo seguido por Lucas, que puxou a porta e trancou. O homem de preto fez um movimento para trás, mas já era tarde demais. A van acelerou, deixando o caos para trás. As luzes da cidade se afastavam, mas a verdade ainda pulsava no peito de cada um deles. Rafael se virou, procurando por seu irmão. O que está acontecendo? Que jogo é esse? Lucas olhou nos olhos do irmão e disse: Temos que descobrir. A verdade está lá fora. Mas não estamos sozinhos. Temos que nos unir. A mãe de Rafael, sentada ao lado dele, respirou fundo. A luta está longe de acabar, mas juntos podemos enfrentar isso. A determinação dela era contagiante e Rafael sentiu uma centelha de esperança. E quanto ao homem de preto? Perguntou Clara, a voz cheia de medo. Ele está apenas começando, respondeu a mulher, um olhar de preocupação se formando novamente. As chamas que deixaram para trás poderiam ter se apagado, mas a batalha apenas começava. E enquanto a van desaparecia na escuridão, a certeza de que a verdade estava próxima parecia mais evidente do que nunca. E com a mente fervilhando de perguntas, Rafael sabia que não poderia mais fugir. A verdadeira jornada estava apenas começando. Agora, se você realmente quer saber o que acontece a seguir, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo histórias como esta. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação faz toda a diferença.